"Você não é uma verdadeira filha", eles gritaram, até o teste de DNA desmascarar a farsa. Aquela seria a noite em que tudo ruiria. Embora Helena ainda não soubesse, os olhos frios à sua volta já carregavam a sentença que mudaria sua vida para sempre. A mesa impecável, os talheres de prata reluzindo sob o cristal do lustre e o aroma discreto de lavanda não anunciavam caos. Ao contrário, era o tipo de cenário onde mentiras antigas se escondiam com facilidade. E naquela casa, tudo era cuidadosamente decorado para que ninguém ousasse enxergar o que se passava de verdade. Helena cresceu entre aqueles muros altos, com janelas amplas e corredores que sussurravam mais do que qualquer voz. Desde pequena, aprendera a se mover em silêncio, a respirar sem chamar atenção. Sua mãe, Isadora, era uma mulher de aparência elegante e alma impenetrável. Tinha mãos finas que jamais foram usadas para acalentar. Quando tocava Helena, era para corrigir um cabelo fora do lugar ou ajustar a gola de uma blusa. Amor, naquela casa, vinha em forma de crítica velada e de metas inalcançáveis. O pai, Roberto, estava sempre presente, mas nunca disponível. Ocupava o lugar na cabeceira da mesa com a autoridade de um retrato emoldurado, imutável, quieto e vazio. Lia jornais, assistia telejornais, tomava café sem açúcar e falava pouco. Quando falava, era sobre a empresa, sobre política ou sobre os erros dos filhos. E mesmo entre os irmãos, Helena sentia-se um corpo estranho. Eles sempre pareciam cúmplices de um código que ela não conhecia. Riam entre si, cochichavam quando ela entrava, olhavam-na com algo entre curiosidade e repulsa. Na escola também não era diferente. Tinha boas notas, mas não amigos. Era conhecida como a menina rica e estranha, que falava baixo e andava, como se carregasse o mundo nos ombros. Os professores elogiavam seu desempenho, mas comentavam que havia algo nela que parecia fora de lugar. Era como se todos enxergassem o que ela não sabia nomear. Certa noite, Helena estava com 10 anos quando correu para mostrar um desenho à mãe. Ela havia pintado a família inteira com lápis de cor. Tinha colorido o vestido de Isadora com delicadeza, colocado Roberto de terno, os irmãos com camisas sociais e ela mesma de amarelo, no centro da cena. Isadora pegou o papel, olhou por alguns segundos e disse, seca, que a cor amarela a deixava gorda. Depois, largou o papel na mesa e foi atender ao telefone. Helena levou o desenho para o quarto e o rasgou em silêncio. Desde então, nunca mais desenhou a própria família. Era esse o mundo de Helena. Um palco perfeito, onde ela era apenas uma figurante indesejada. Mas ainda assim, parte dela insistia em tentar pertencer. Fazia questão de se sentar ereta à mesa, de sorrir discretamente nos eventos, de se vestir como Isadora queria. Ela tentava. Tentava tanto que às vezes esquecia de se perguntar por que era a única naquela casa que precisava tentar. Naquela noite específica, a mansão estava em silêncio absoluto, como se preparasse para algo importante. Helena estava em seu quarto, penteando os cabelos diante do espelho. Vestia um traje azul marinho que Isadora havia escolhido, sem decote, sem brilho, sem destaque. No andar de baixo, os convidados começavam a chegar para o aniversário de Roberto. Tudo fora planejado para impressionar. O catering, os músicos clássicos, o vinho importado. Helena desceu as escadas com passos leves. Sentia o coração bater mais rápido, mas não sabia o motivo. Talvez fosse a música. Ou talvez fosse o olhar que Isadora lançou quando a viu se aproximar. Frio, avaliador, quase calculista. Ela ocupou seu lugar na mesa, como sempre. Os irmãos falavam sobre negócios e investimentos. Isadora sorria para os convidados como se flutuasse sobre o ambiente. E Roberto brindava a própria longevidade. Mas havia algo no ar, um peso disfarçado de elegância. Helena sentia aquilo no fundo do estômago, uma tensão que se acumulava como a eletricidade antes da tempestade. E, mesmo sem compreender o que viria, ela sabia.
O olhar do irmão mais velho sobre ela, mais duro que o normal. A falta de resposta de Isadora quando Helena tentou conversar. E o silêncio desconfortável de Roberto ao seu lado. Aquela noite não terminaria como as outras. E embora ela ainda sorrisse com leveza, ainda tentasse agradar, o mundo já havia decidido se partir sob seus pés. A tempestade viria. E não haveria teto suficiente para protegê-la. O salão principal da mansão reluzia com uma luz dourada e mentirosa. As velas cuidadosamente alinhadas sobre a mesa principal lançavam sombras longas que tremulavam contra as paredes de mármore como espectros presos ao passado. Os convidados riam, brindavam, falavam alto. Mas havia algo por trás daquele brilho, todo, algo que incomodava como uma corrente de ar gelado passando por debaixo da porta. Helena, sentada no lugar de sempre, à esquerda de Isadora, observava tudo com a mesma sensação que a acompanhava desde a infância, a de ser a única que estava fora do script. Enquanto o garçom servia o primeiro vinho da noite, Helena estendeu a taça com mãos firmes, mas o coração disparava sem motivo aparente. Ao seu redor, o tilintar dos copos soava metálico, artificial, como se ninguém ali estivesse realmente celebrando nada, apenas interpretando papéis. Era o aniversário de 60 anos de Roberto, e a família Albuquerque sabia exatamente como manter as aparências. Isadora usava um vestido carmim de seda italiana e um sorriso que não alcançava os olhos. Ela se movia entre os convidados como uma bailarina em um palco cuidadosamente coreografado, distribuindo abraços vazios e comentários elegantes. Mas quando se aproximava de Helena, sua expressão mudava ligeiramente. Era um desvio quase imperceptível do olhar, um enrijecer dos lábios, pequenos detalhes que, para Helena, diziam mais do que qualquer palavra dita naquela casa. O irmão, mais velho, Gustavo, monopolizava a conversa na ponta da mesa. Falava sobre expansão de negócios, investimentos, parcerias internacionais. Seu tom era orgulhoso e cortante. Cada frase parecia uma flecha lançada com intenção de ser admirado. Do outro lado, o irmão do meio, Rafael, ria das piadas com um entusiasmo exagerado, mas seus olhos evitavam os de Helena, como se a presença dela fosse um peso silencioso na mesa. Helena tentava se concentrar na comida à sua frente, mas o garfo mal tocava o prato. O estômago apertado, o suor frio nas mãos. Não conseguia se encaixar na conversa, nos sorrisos, nas histórias compartilhadas entre brindes e lembranças que ela não dividia. Quando mencionaram uma viagem de família, a Itália, Helena percebeu que não estava nas fotos. Nunca esteve. Ela se lembrava vagamente de ter ficado em casa com uma gripe forte. Mas agora via com clareza. Ninguém sentiu sua falta. Ninguém precisou dela naquela viagem. Sua ausência era mais conveniente do que preocupante. Naquele instante, Roberto se levantou para fazer seu discurso. A sala silenciou em respeito. Ele agradeceu aos convidados, mencionou parcerias de negócios e o orgulho de ver os filhos seguindo seus passos. Quando citou Gustavo e Rafael, o tom foi forte, quase emocionado. Mas ao mencionar Helena, o nome saiu fraco, arrastado, como se tivesse sido incluído por obrigação. E Helena, sempre tão discreta, tão tranquila. A palavra pairou no ar como uma névoa fria. Tranquila, como se ela fosse um móvel antigo que ninguém percebe, mas também ninguém se incomoda em tirar dali. Helena sorriu brevemente por educação, mas sentiu algo dentro de si trincar. O jantar seguiu. Os risos voltaram. As taças se encheram novamente. Mas Helena sentia como se estivesse mergulhada em um aquário, vendo, ouvindo, mas separada por uma camada invisível que a impedia de participar. Não sabia que aquele era o prelúdio, que o banquete de sorrisos prestes a ser servido viria com espinhos. Mas a tensão estava ali, sob a toalha de linho, entre os pratos de porcelana. Isadora tocou seu braço brevemente. Era raro. Helena se virou, surpresa. "Arrume o cabelo", sussurrou a mãe,
como quem retoca uma pintura imperfeita. E ali, naquele pequeno gesto, Helena entendeu. Nada mudava. Nada jamais mudaria. A noite seguiria até o momento em que as máscaras começassem a cair, uma por uma. E quando caíssem, ela descobriria que o que havia por trás dos sorrisos era vidro quebrado. O som do garfo de Gustavo contra o prato foi seco, quase agressivo. Helena o notou imediatamente, embora ninguém parecesse reagir. Ele olhava fixamente para o pai, mas seus olhos, escuros e tensos, traíam algo que borbulhava por dentro. O silêncio caiu sobre a mesa como uma toalha molhada. A conversa cessou. Os risos se apagaram. Roberto franziu a testa. Isadora pousou a taça com delicadeza forçada. Chega, murmurou Gustavo, baixo o suficiente para que só os mais próximos ouvissem. Mais alto o bastante para que o ar mudasse, de temperatura. Rafael soltou uma risadinha nervosa, mas ela morreu rapidamente. Os convidados, ainda entretidos com sobremesas e champanhe, mal perceberam o fio de tensão que começava a se esticar no núcleo daquela família. Helena, que até então se mantinha imóvel, ergueu os olhos. Sentiu as veias pulsarem nas têmporas. Algo dentro dela reconhecia o perigo, como um animal farejando fumaça antes do incêndio. Eu não vou continuar fingindo, disse Gustavo, agora em tom claro, direto, firme. Todos os olhares se voltaram para ele. Isadora manteve o rosto calmo, mas seus dedos apertavam a taça com força. Roberto encarava o filho com um misto de surpresa e desconforto. Helena, paralisada, tentava entender o que acontecia, mas ela não teve tempo. Ela não é uma de nós. Nunca foi. O mundo parou. Os talheres congelaram no ar. Um garçom se afastou discretamente. Uma mulher da alta sociedade, sentada na extremidade da mesa, arqueou as sobrancelhas. E o som que se seguiu foi o da cadeira de Helena se arrastando levemente quando ela, involuntariamente, se afastou da mesa, como se seu corpo quisesse escapar antes que o espírito conseguisse compreender. Você não é uma verdadeira filha, repetiu Gustavo, agora em pé, com a voz carregada de fúria e estranhamente de alívio, como se tirasse um peso antigo do peito. Helena olhou para ele sem entender, depois para Isadora, buscando negação, explicação, qualquer reação. Mas a mulher apenas ajeitou o guardanapo no colo, em silêncio. Então, com um sorriso sereno e cruel, disse: Está na hora de acabar com essa mentira ridícula. O salão, antes iluminado e barulhento, parecia submerso. Os sons se tornaram abafados. Os convidados trocavam olhares desconcertados. Ninguém sabia se aquilo fazia parte de alguma encenação. Ninguém ousava se intrometer. Roberto permaneceu calado. Seu rosto estava cinza. Não desmentiu. Não defendeu. Se eu não sou filha de vocês, então quem eu sou? A pergunta escapou, da boca de Helena como um sussurro engasgado. Mas ninguém respondeu. O vazio em volta dela era tão denso quanto o ar antes de uma tempestade. O sangue pareceu abandonar suas pernas. Sentiu a sala girar, a respiração falhar. Quis correr, quis gritar, mas permaneceu ali, em pé, diante de todos, como uma pintura rachada exposta sob holofotes. Você não pertence a esta família, disse Isadora, finalmente, com a calma de quem repete algo já ensaiado por anos. Você nunca pertenceu. Aquelas palavras não eram ditas apenas a ela. Eram ditas ao mundo, aos olhos curiosos ao redor, à elite que rodeava aquela mesa. Era uma execução pública. E ela era a condenada. Gustavo sentou-se novamente, satisfeito. Rafael apenas baixou os olhos, envergonhado, mas sem coragem de se posicionar. Roberto olhou para o prato como se não estivesse ali. E Helena, pela primeira vez, soube com certeza. Ela nunca esteve mesmo. Levantou-se com as pernas trêmulas e caminhou para longe da mesa. Não houve tentativa de impedir. Ninguém a chamou de volta. Ela cruzou o salão entre rostos confusos e olhares baixos. A cada passo, sentia algo morrer dentro dela. A cada passo, a verdade ganhava forma.
Um lugar que chamara de lar por toda a vida acabava de cuspir seu nome. No topo da escada, antes de desaparecer no corredor, ela olhou uma última vez para a sala. Aquela era sua família, e ainda assim ninguém se moveu. Mas o silêncio que havia se instalado naquela noite jamais seria o mesmo. E os muros daquela mansão, por mais altos que fossem, jamais conseguiriam conter o que Helena estava prestes a descobrir. As malas não foram arrumadas, foram jogadas. Nem roupas íntimas dobradas, nem peças organizadas por cor. Apenas um amontoado de tecido empurrado com pressa e frieza para dentro de uma mala de couro que Helena nem lembrava de ter. A governanta, obedecendo ordens silenciosas, apareceu no quarto com os olhos baixos, pedindo que ela esperasse no jardim. A vergonha nos olhos da mulher dizia mais que qualquer palavra. O quarto que fora seu por toda a vida agora parecia um lugar estranho, esvaziado do pouco que tinha lhe pertencido. Helena desceu a escada em silêncio. Sentia-se como uma intrusa dentro da própria casa. Cada quadro na parede, cada abajur aceso, cada tapete persa de que Isadora tanto se orgulhava, agora parecia rir dela em silêncio. Na entrada da mansão, um motorista aguardava com a mala no porta-malas. A porta estava aberta. Nenhum dos familiares apareceu para se despedir. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma tentativa de explicar. Apenas o vento frio daquela madrugada e a certeza absoluta de que não havia mais chão. Ela cruzou os portões da propriedade sem saber para onde ir. O carro a deixou no centro da cidade, como quem se livra de algo incômodo. Era madrugada. As ruas, desertas, o céu encoberto. Helena apertava o casaco contra o peito como se ele pudesse proteger o que restava de si. Sentou-se em um banco de praça e ali ficou. Imóvel, encharcada pelo sentimento de abandono que a envolvia por completo. Tentou ligar para uma colega da faculdade, mas não conseguiu formar as palavras. A voz falhava. Desligou antes que chamasse. Olhou o celular novamente, procurou por nomes que pudessem acolhê-la, mas não encontrou nenhum que realmente fizesse sentido. Percebeu, pela primeira vez, o quanto estava só. Mesmo quando morava cercada por gente, não pertencia a ninguém. As horas passaram lentamente. O frio atravessava o tecido da roupa. O estômago doía de fome, mas a dor maior vinha de dentro. A cidade acordava aos poucos, indiferente à sua dor. Pessoas caminhavam, carros passavam, e o mundo seguia. Helena, no entanto, sentia-se parada no tempo, como uma estátua de si mesma. No fim da manhã, caminhou sem direção até uma biblioteca pública. Lembrou-se de ter ido ali quando criança com o colégio. Era um lugar silencioso, onde ninguém fazia perguntas. Sentou-se em um canto, com os olhos fixos em nada. Horas. Depois, quando a fome se tornou insuportável, comprou um pão com o pouco que tinha na carteira. Cada mordida parecia seca, áspera, como o gosto da rejeição ainda preso à garganta. Nos dias que se seguiram, repetiu a mesma rotina: dormir em terminais de ônibus, lavar o rosto em banheiros públicos, esconder a mala para não parecer moradora de rua. Sentia-se invisível, e, paradoxalmente, isso a fazia sentir-se mais viva do que nunca. Era como se pela primeira vez tivesse saído de uma redoma, e o ar, mesmo pesado e sujo, fosse real. Mas uma pergunta a acompanhava, silenciosa, sufocante. Quem era ela? Se não era filha da mulher que a criou, se não era bem-vinda na casa, onde cresceu, o que restava? Cada passo que dava era impulsionado não por esperança, mas por necessidade. Ainda assim, ela caminhava, procurava, vasculhava, como se no fundo soubesse que, em algum lugar, uma peça de sua história ainda estava, escondida. Foi numa dessas andanças, ao entrar por acaso num antiquário abandonado, que encontrou algo inesperado. Um velho baú de madeira, entreaberto, guardava objetos antigos, sem valor aparente. Mas no fundo dele estava uma fotografia. Uma imagem desbotada, um momento congelado no tempo. Um homem sorrindo,
segurando um bebê. Os olhos do homem eram iguais aos dela. Helena segurou aquela foto como quem agarra uma tábua em meio ao naufrágio. O coração acelerou. Pela primeira vez, uma pergunta começou a ser substituída por uma possibilidade. E se a resposta que ela tanto buscava não estivesse naquele passado fabricado, mas em algo mais profundo e desconhecido? Ela não sabia o nome daquele homem. Não sabia se ainda estava vivo. Mas ao olhar para ele, sentiu algo despertar. Uma centelha. Uma direção. E com a fotografia em mãos, a alma em pedaços e os olhos ainda inchados, Helena soube que sua história não terminaria ali. Ela iria descobrir quem era, nem que tivesse que reescrever tudo desde o início. A fotografia permaneceu entre os dedos de Helena como um fragmento de vida que ainda pulsava. Ela a estudava em silêncio, sentada em um banco de praça onde ninguém se importava com ninguém. O homem da imagem sorria com uma ternura que ela jamais conhecera. Segurava um bebê nos braços, e ainda que o rosto da criança estivesse desfocado, Helena sabia. Era ela. Sentiu os olhos arderem novamente, mas não chorou. Já não havia mais lágrimas suficientes para o que estava vivendo. Em vez disso, veio a fome, a exaustão e uma sede por respostas que ultrapassava qualquer necessidade física. Levantou-se com a foto entre os dedos e seguiu andando, guiada por um instinto silencioso que crescia a cada passo. Havia algo a ser desenterrado. E agora ela tinha uma pista. A cidade, no entanto, não se importava com a sua dor. Prédios espelhados devolviam a imagem de uma jovem desfeita, os cabelos desgrenhados, os olhos fundos, as roupas amassadas. Ninguém olhava duas vezes. O mundo girava ao redor dela como um relógio cruel. Helena se sentia um corpo flutuando por entre engrenagens, invisível, desnecessária. Foi até o cartório mais próximo, com a foto nas mãos e esperança presa nos dentes. Explicou o que sabia, que havia sido expulsa de casa, que não sabia quem era sua mãe, que suspeitava de uma troca ou manipulação. O atendente ouviu com a apatia de quem já viu histórias demais. Ainda assim, indicou um hospital antigo onde registros de nascimentos daquele ano podiam ser consultados. Helena foi a pé, não tinha dinheiro para ônibus e, no fundo, preferia caminhar. Sentia que os passos, mesmo lentos, estavam carregando algo mais do que cansaço. Carregavam transformação. No hospital, um prédio gasto pelo tempo, foi atendida por uma mulher chamada Lúcia, que se surpreendeu com a firmeza da jovem, apesar do rosto abatido. Helena contou o essencial, sem floreios. Lúcia a escutou com atenção verdadeira. E naquele olhar paciente, ela sentiu algo que não sabia nomear, talvez acolhimento. Lúcia pediu documentos, datas, qualquer coisa que pudesse cruzar com os registros. Enquanto digitava no sistema antigo, comentou que já ouvira falar de histórias parecidas. Às vezes, famílias influentes encobriam nascimentos indesejados. Às vezes, bebês trocados por interesses. Às vezes, desaparecimentos sutis. Disse isso com uma calma estudada, como se soubesse até onde podia ir. E então, sugeriu: você pode fazer um teste de DNA, comparar com o nome da mulher que aparece nos documentos como sua mãe legal. Pode ser que descubra que nunca houve laço nenhum. Helena ficou em silêncio por um longo momento. A ideia de um teste parecia tão definitiva quanto um ponto final. Se os resultados confirmassem o que ela temia, não haveria mais dúvidas. Não haveria mais laços, nem mesmo no papel. E ainda assim, algo dentro dela queria isso. A verdade nua, sem véus, sem desculpas. Concordou. Deixou o material para análise. Preencheu os papéis com mãos trêmulas. Quando saiu do hospital, já era noite. A cidade continuava viva, indiferente. Pessoas apressadas, buzinas, vitrines iluminadas. Helena passou por uma loja de roupas finas e se viu refletida ao lado de manequins vestidos de gala. Era como ver duas realidades paralelas. Quem ela fingiu ser e quem realmente era. E pela primeira vez não se sentiu envergonhada. Apenas consciente.
Voltou à biblioteca onde vinha se refugiando e sentou-se no mesmo canto de sempre. Tirou do bolso a fotografia amassada e a alisou com cuidado. A cada linha do rosto daquele homem, sentia que se aproximava de algo que ainda não entendia, mas que era profundamente seu. No dia seguinte, Lúcia ligou. O resultado estaria pronto em breve. Helena não sabia se queria chorar ou vomitar, mas estava decidida. E agora, não havia mais retorno. O passado estava em movimento. E a verdade, seja ela qual fosse, estava prestes a bater à sua porta. O dia amanheceu com uma chuva fina, daquelas que não molham de imediato, mas se infiltram na pele como se quisessem alcançar o osso. Helena caminhava pela calçada molhada com passos silenciosos. O mundo ao redor parecia continuar em sua velocidade impiedosa, mas ela existia em outra frequência, mais lenta, mais tensa. Cada gota que escorria por seu rosto era um lembrete de que a espera havia acabado. O resultado estava pronto. Quando chegou ao hospital, encontrou Lúcia na recepção. A mulher a conduziu até uma sala pequena, com janelas embaçadas e cheiro de papel antigo. Havia um envelope sobre a mesa, selado, esperando para ser aberto. Helena sentou-se. Sentia o coração bater nas mãos, nas têmporas, nas solas dos pés. Nunca tivera tanto medo e, ao mesmo tempo, tanta necessidade de conhecer a verdade. Lúcia não disse nada. Apenas entregou o envelope e esperou. Helena o abriu devagar, com os dedos rígidos. Leu. Uma vez. Depois outra. As letras dançavam, o ar parecia rarefeito. E então, com um peso que só as certezas carregam, caiu sobre ela o que já sabia no fundo, mas agora estava ali, impresso. Oficial. Isadora não era sua mãe. A mulher que a vestiu, alimentou e ignorou por 24 anos não tinha qualquer laço de sangue com ela. Nenhuma célula compartilhada. Nenhum traço herdado. A mulher que tanto a fez se sentir errada, na verdade, não era parte dela. Não biologicamente, não emocionalmente, não de forma alguma. Helena deixou o laudo escorregar para o colo. Não chorou, não falou, apenas respirou fundo. Era como se o próprio corpo estivesse tentando entender o que fazer com aquele vácuo que acabara de se abrir no peito. Sentiu-se livre e órfã ao mesmo tempo. Um tipo estranho de liberdade, cortante, crua e solitária. Lúcia se aproximou com um gesto tímido, oferecendo um copo d'água. Perguntou se ela queria conversar. Helena agradeceu, mas recusou. Disse que precisava de tempo, que precisava andar. E foi o que fez. Saiu pelas ruas encharcadas, com o envelope dobrado no bolso do casaco. Caminhou sem destino por horas, atravessando bairros, praças, ruídos. A cidade era um mosaico de sons e luzes, mas nada parecia entrar em contato com ela. Era como se andasse por dentro de uma redoma, sozinha com sua verdade recém-descoberta. Em certo momento, sentou-se em frente a um café antigo, onde senhoras conversavam sob guarda-sóis coloridos. Observou-as rirem, gesticularem, chamarem o garçom pelo nome. Havia algo reconfortante naquele cotidiano simples. Um mundo possível, onde pertencimento era natural, não implorado. Helena se perguntou como seria nascer dentro de uma família, comum, com abraços que não machucam, com palavras que acolhem. Lembrou-se da infância, de como desenhava árvores e casas, mas sempre deixava a figura da mãe com traços vagos, como se o próprio inconsciente se recusasse a atribuir àquela mulher o papel de origem. Isadora sempre fora um enigma frio. Agora, não era mais um enigma. Era uma farsa. Mais tarde, no quarto da pensão onde estava hospedada, Helena pegou novamente a fotografia do baú. Os olhos do homem continuavam os mesmos, os dela. Era hora de descobrir quem ele era. Se ele estava vivo, se havia tentado procurá-la, ela precisava saber. Pela primeira vez, não por vingança, mas por identidade. Pegou o celular e pesquisou nomes, hospitais, registros, qualquer pista. Vasculhou arquivos digitais, cruzou datas com locais.
Havia um homem com sobrenome semelhante ao que constava em seus documentos de nascimento, mas diferente do nome: Albuquerque. Um nome simples, sem pedigree, sem mansões. E tudo indicava que ele havia trabalhado anos atrás em uma fábrica da zona norte da cidade. Helena sentiu algo se agitar dentro do peito. Um início de direção, um fio a ser puxado, e dessa vez estava disposta a segui-lo até o fim. Nem que tivesse que desmontar tudo o que conhecia. Ela não queria respostas para acusar ninguém. Só queria se reconhecer ao se olhar no espelho. Na manhã seguinte, ela pegaria o metrô para a Zona Norte. A cidade, que antes parecia não ter braços, talvez começasse a lhe mostrar os caminhos pelas mãos. O metrô balançava como se carregasse memórias adormecidas. Helena observava o reflexo no vidro da janela. Um rosto pálido, cansado, mas com um brilho novo nos olhos. Não era exatamente esperança. Era algo mais cru. Uma força silenciosa que nascia quando tudo o que você achava ser verdade desmorona, e só resta descobrir quem você é por conta própria. A estação da Zona Norte parecia um mundo diferente. O concreto era mais gasto, as paredes grafitadas, o ar mais denso. Helena caminhava entre camelôs e buzinas, guiada apenas pelo nome que conseguira na noite anterior. Cláudio M. da Silva, um ex-funcionário de uma antiga fábrica de estofados. Era o nome que aparecia como suposto pai biológico nos documentos de registro hospitalar que cruzavam com sua data de nascimento. Tudo ainda era incerto, mas Helena sentia que estava perto. A sensação era estranha, como se os fios invisíveis que ligavam sua existência começassem, finalmente, a se revelar. Chegou à fábrica desativada, agora transformada em depósito municipal. O vigia da entrada a observou com desconfiança, mas ela explicou que procurava por alguém que trabalhara ali anos atrás. O homem coçou a cabeça, pensou por alguns segundos e indicou uma senhora que morava na casa ao lado do antigo galpão. Disse que ela conhecia todos os ex-funcionários, que sempre contava histórias da época em que o prédio ainda funcionava a todo vapor. A senhora se chamava Marta. Tinha o rosto vincado e um lenço florido na cabeça. Recebeu Helena com curiosidade e desconfiança, mas assim que ouviu o nome Cláudio M. da Silva, o semblante dela mudou. Baixou os olhos. Pediu que Helena entrasse. O cheiro de café coado preenchia o ar da sala simples. Cláudio havia morrido há 3 anos. Um infarto fulminante. Era um homem tranquilo, segundo Marta. Trabalhador, solitário. Nunca se casou, mas uma vez comentou que tinha perdido algo importante na juventude. Nunca disse o quê. Nunca quis falar mais. Só bebia em silêncio nos aniversários e olhava uma foto antiga que guardava dentro de um livro de capa vermelha. Helena ouviu tudo com o coração apertado. Não soube se lamentava pela ausência ou pela impossibilidade de perguntar. A dor era estranha, quase fantasma. Como chorar por alguém que nunca esteve, mas cuja falta sempre existiu. Marta, com mãos cuidadosas, buscou o tal livro na estante da sala. Entregou-o a Helena. A capa vermelha já desbotada e entre as páginas, a foto. Cláudio segurando um bebê. A mesma imagem que Helena encontrara no baú. Era real. Não era ilusão. A prova estava ali, no papel, no olhar do homem que a olhava como quem segura o mundo nos braços. Foi nesse momento que a ficha caiu de forma completa. Não era apenas uma suspeita. Não era apenas um papel. Aquele homem era seu pai. Ela era filha de Cláudio. E toda a história que os Albuquerque construíram, sustentaram e usaram para moldá-la era uma mentira. Helena agradeceu a Marta com lágrimas nos olhos. Pediu um tempo antes de ir embora. Caminhou pelas ruas próximas, onde imaginou Cláudio andando, voltando do trabalho, pensando nela, talvez sem saber onde estava. Talvez acreditando que ela tivesse sido apagada da vida dele para sempre. No caminho de volta à pensão, decidiu parar em uma farmácia. Comprou outro teste de DNA. Agora precisava confirmar se, além de Cláudio ser seu pai, Roberto realmente era o homem que sempre disseram ser. Queria ter certeza de tudo, do que era real,
do que nunca foi. No quarto, sentada na cama, abriu o envelope com o primeiro resultado que havia recebido. Leu novamente. A negação de maternidade era clara, mas o nome de Roberto estava lá, positivo. Isso queria dizer que a mentira era ainda mais complexa. Helena era filha dos 2 homens, um a sangue, outro de papel. Cláudio era o pai biológico. Roberto havia sido usado para encobrir tudo. A cabeça girava. O mundo parecia embaçado. Aquilo não era apenas uma história de rejeição. Era uma história de encobrimento, de decisão feita por cima dela, de uma mulher, Isadora, que aceitara criar a filha da traição para controlar o marido. E a criou com frieza, como punição viva por algo que ela não conseguiu esquecer. Helena foi uma lembrança que Isadora quis esmagar todos os dias de sua vida. Agora tudo fazia sentido. A distância, o desprezo, as comparações, o silêncio. Naquela noite, Helena escreveu pela primeira vez em semanas. Pegou uma folha e começou com uma frase que jamais imaginou ter coragem de escrever. Hoje descobri que fui criada como uma cicatriz viva. Ela ainda não sabia o que faria com tudo aquilo, mas algo dentro dela já começava a se transformar. E amanhã, pela primeira vez, ela voltaria a falar com Roberto. Não como filha, mas como alguém que exige, ao menos uma vez na vida, ser vista. A casa estava do mesmo jeito. O portão imponente, as colunas de mármore, os jardins podados milimetricamente. Nada ali denunciava que, por trás daquela fachada perfeita, se escondia uma história construída sobre controle e mentira. Helena parou do outro lado da rua, encarando a mansão com os braços cruzados e a respiração pesada. O céu estava cinzento, o ar carregado. Tudo parecia cúmplice do reencontro que prestes estava a acontecer. Não sabia exatamente por que tinha voltado. Não queria retorno, nem desculpas, mas precisava olhar nos olhos de quem lhe negou tudo, de quem a manipulou, a moldou, a apagou. O silêncio guardado por 24 anos precisava se romper, e Helena não permitiria mais que outra pessoa escrevesse sua história por ela. Ao tocar a campainha, o portão se abriu com um rangido lento. A empregada que a viu hesitou por um segundo, surpresa, mas não a impediu de entrar. Passou pelo corredor conhecido, os quadros familiares, o cheiro de lavanda que sempre a sufocava. Estava tudo exatamente igual, como se o tempo tivesse sido congelado à força naquele lugar. Encontrou Isadora na sala de estar, sentada com uma taça de vinho tinto, lendo um dos romances que costumava exibir na estante sem jamais terminar. Quando viu Helena, levantou lentamente os olhos, sem surpresa, como se já soubesse que aquele dia chegaria. Veio em busca de perdão? Perguntou, com um sorriso que não alcançava nem os cantos da boca. Vim buscar verdades e te devolver o silêncio que você me deu por uma vida inteira. Isadora ergueu uma sobrancelha, pousou a taça na mesa e cruzou as pernas com elegância calculada. Você está viva, foi alimentada, vestida, teve escola, teve teto. Não devia estar reclamando. Mas nunca tive amor. Nunca tive o direito de existir como eu era. Você me moldou para me manter pequena. Me criou não por piedade, mas por punição. Isadora se levantou devagar, como uma rainha que abandona o trono. Andou até a janela, olhou para o jardim, perfeitamente simétrico. Quando falou, sua voz era baixa, mas firme. Você era a lembrança viva do que destruiu minha casa. Sua mãe roubou meu marido, e você foi o que sobrou desse roubo. Helena não desviou o olhar. O coração batia forte, mas havia algo mais forte do que o medo. Um senso de dignidade que emergia, lento, mas irrefreável. Eu não pedi para nascer, não pedi para ser criada. Por você. Mas já que decidiu me manter aqui, poderia ter feito diferente. Poderia ter feito certo. Não sou santa, Helena. Nunca fui. Fiz o que achei que era o certo. E no fim, você sobreviveu. Eu sobrevivi apesar de você, não por sua causa. Isadora virou o rosto pela primeira vez sem resposta.
O silêncio se instalou entre as duas como uma lâmina suspensa. Não havia mais gritos, nem ameaças. Só verdades expostas. E a revelação mais cruel de todas, que uma mulher pode criar uma criança com todas as condições externas e ainda assim destruí-la por dentro com ausência, desprezo e controle. Helena não esperava arrependimento e não o encontrou, mas naquele confronto obteve algo ainda mais valioso, a confirmação de que sua dor era real e que nunca foi fraca por tê-la sentido, que sua luta para ser reconhecida era justa e que, ao sair daquela casa, não levava mais culpa alguma. Virou as costas para Isadora e caminhou em direção à porta. Antes de sair, parou. Você quis que eu fosse invisível, mas agora sou o reflexo da sua escolha, e vou transformar tudo isso em algo que nem você vai conseguir apagar. Isadora permaneceu imóvel. Pela primeira vez, sem o controle da situação. Helena cruzou a porta, atravessou o jardim e não olhou para trás. Do lado de fora, o céu começava a se abrir. A luz, tímida, rasgava as nuvens com delicadeza. Era o primeiro dia em que ela caminhava com a alma livre daquele lugar. E agora, restava apenas um último acerto, um último encontro. O silêncio, que o pai manteve durante toda a vida, estava prestes a acabar. O escritório de Roberto era uma extensão da própria rigidez dele, polido, silencioso e sem nenhum sinal de afeto. As estantes repletas de livros jurídicos, o couro escuro das cadeiras, o ar-condicionado sempre um pouco mais frio do que deveria. Helena atravessou a sala com passos lentos, mas firmes. Não era mais a menina que pedia permissão para existir. Agora era a mulher que exigia respostas. Roberto estava sentado à mesa, com as mãos cruzadas e o olhar perdido em um documento que não lia. Quando ouviu a porta se fechar, ergueu os olhos. E pela primeira vez pareceu envelhecido. Os cabelos grisalhos mais ralos, as olheiras profundas, o queixo trêmulo. Não era mais a figura autoritária que ela conhecera. Era um homem fugindo de si mesmo. Você veio, disse ele, como quem confirma uma sentença. Helena não respondeu. Apenas puxou uma cadeira e sentou-se diante dele. O silêncio entre os dois durou tempo suficiente para se tornar incômodo. Mas ela não estava com pressa. Por quê? Perguntou finalmente. Por que você deixou que ela me tratasse daquele jeito? Por que me apagou? Roberto soltou um suspiro demorado. Passou a mão no rosto, como se isso pudesse apagar os anos de omissão que havia acumulado. Porque eu fui fraco, Helena, e no fundo, covarde. Quando soube da gravidez da sua mãe, eu já estava casado com Isadora. Sua mãe queria te criar sozinha, mas depois ela morreu no parto. Helena piscou lentamente. Não, sabia desse detalhe. Aquilo a atravessou como uma lâmina inesperada. Eu não sabia. Ela não teve tempo. Eu fui ao hospital. Assinei os documentos. Não queria que você fosse para uma adoção qualquer. Trouxe você para casa. Achei que, com o tempo, Isadora aceitasse. E ela aceitou me criar como punição, não como filha. Roberto desviou o olhar. O silêncio dele dizia mais do que qualquer justificativa. Você não me protegeu, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Tinha poder, tinha a verdade nas mãos, e me deixou crescer achando que havia algo errado comigo, que eu era um erro. Eu não sabia como lidar com isso. Tinha medo de perder tudo. Minha reputação, a família, a empresa. Achei que se tudo ficasse em silêncio, você sobreviveria. Eu sobrevivi, mas não por causa de você. Sobrevivi porque lutei sozinha. Ele finalmente a olhou. E havia dor ali. Um tipo de dor que só aparece quando se percebe o tempo. Perdido. Você tem razão, eu falhei com você, todos os dias. E não há nada que eu diga agora que apague isso. Helena sentiu um nó na garganta, mas não deixou que se formasse em lágrima. Estava ali para confrontar, não para consolar. Eu vim porque precisava ouvir da sua boca o que sempre soube. Que você teve medo. Que escolheu o silêncio. E você veio buscar perdão?
Não, vim buscar encerramento. Ela se levantou. Caminhou até a porta e parou. Olhou por cima do ombro. Meu nome nunca foi um erro. Você só escolheu ignorar que ele era seu também. Roberto permaneceu sentado, afundado em sua própria fraqueza. A porta se fechou atrás dela como o som definitivo de uma página virando. Na calçada, Helena sentiu o ar diferente. O mundo ainda era duro, mas não estava mais preso às amarras da mentira. Tinha enfrentado os 2 rostos que moldaram sua infância com o peso do abandono. E agora, livre deles, era a hora de transformar tudo em voz. Ela tinha uma história, e o mundo iria ouvi-la. A cidade parecia outra. Não porque havia mudado, mas porque Helena agora a enxergava com olhos diferentes. Já não procurava abrigo nas fachadas perfeitas, nem temia as ruas desconhecidas. Agora, cada passo que dava era um grito silencioso de liberdade. Não era mais uma fugitiva do passado, mas uma sobrevivente dele. E pela primeira vez, o futuro não parecia uma extensão da dor. Parecia uma tela em branco. Ela deixou a pensão naquela manhã com uma mochila nas costas e uma decisão firme no peito. Foi até um centro comunitário onde havia visto um aviso sobre uma vaga de recepcionista. Era um lugar simples, paredes descascadas, cadeiras tortas, mas havia algo ali que nenhuma mansão jamais teve: acolhimento. Foi recebida com um sorriso honesto, daqueles que não exigem nada em troca. Começou a trabalhar no dia seguinte. Atendia mães cansadas, idosos com mãos trêmulas, jovens perdidos, como ela já fora. Anotava nomes, marcava horários, organizava papéis. E em cada rosto que passava por ela, encontrava um fragmento de si. Pela primeira vez, sentia que sua presença era útil, que estava construindo algo com suas próprias mãos. À noite, começou a estudar. Psicologia. A profissão que antes parecia distante, agora era seu refúgio. Queria entender por que as pessoas machucam, por que se calam, por que se perdem. Mas, acima de tudo, queria entender como se curam, como se reconstroem. Helena lia com fome. Livros, artigos, relatos. Cada conceito fazia eco dentro dela. Cada teoria, uma confirmação de sua força. Meses viraram anos. Tropeços vieram, mas não a derrubaram. Trabalhou em 2 lugares ao mesmo tempo. Dormiu pouco. Chorou escondida no banheiro. Teve medo. Mas nunca mais se sentiu invisível. Passo a passo, moldava sua própria identidade, não mais definida pelo desprezo alheio, mas por tudo que escolhia ser. Ao final do 4º ano, formou-se. O auditório da universidade era pequeno, mas para Helena parecia o maior palco do mundo. Vestiu a beca com as mãos trêmulas. O nome, chamado ao microfone, soou como um renascimento. Helena da Silva. Simples, direto, verdadeiro. Aplausos ecoaram. Não havia família na plateia. Mas havia ela, e pela primeira vez isso bastava. Depois da formatura, começou a dar pequenas palestras. Primeiro em escolas públicas, depois em associações de bairro. Falava sobre abandono, rejeição, identidade. As pessoas ouviam, choravam, se viam nela. Um dia, uma jovem a abordou ao fim de uma palestra e disse: "Você contou a minha história, mesmo sem me conhecer." Foi nesse instante que Helena entendeu o poder de sua dor transformada em palavra. Resolveu escrever. Não como catarse, mas como missão. Redigiu com calma, sem pressa. Cada capítulo era uma ferida que se fechava. Cada página, um ponto de luz em um túnel escuro. O livro levou meses. Quando o último parágrafo foi escrito, chorou como nunca. Não pela dor, mas pela coragem. Enviou o manuscrito a uma pequena editora com o título A Filha do Silêncio. 2 semanas depois, recebeu a ligação. A editora estava emocionada. Disse que era uma história que precisava ser contada, que o mundo precisava ouvir. O contrato foi assinado com mãos que ainda tremiam, mas agora de realização. O lançamento seria no mês seguinte.
Um evento modesto, mas simbólico. Helena agora era autora, psicóloga, sobrevivente e, mais do que tudo, dona da própria narrativa. No convite do lançamento, não escreveu currículos nem prêmios, apenas uma frase. Para todos que nasceram em silêncio, mas decidiram falar. E entre os nomes confirmados para o evento, um chamou sua atenção: Roberto Albuquerque, o pai. O mundo não se fecha tão fácil, e o passado às vezes reaparece quando menos se espera. Helena olhou o nome por longos minutos e decidiu que não fugiria. Se ele vinha, ela estaria pronta para ser ouvida. Desta vez, no palco. Desta vez, no centro. Desta vez, vista. O auditório não era luxuoso, mas estava cheio. As cadeiras simples, alinhadas em fileiras perfeitas, abrigavam pessoas que Helena jamais conhecera, mas que de alguma forma pareciam íntimas. Eram leitores, sobreviventes como ela, pessoas que encontraram nas páginas de A Filha do Silêncio não apenas uma história de dor, mas uma ponte para as próprias feridas. Cada olhar voltado para o palco era uma confirmação de que ela não havia escrito em vão. Helena estava nos bastidores, olhando seu reflexo no espelho improvisado. Vestia um conjunto azul claro, simples e elegante. Nada chamativo, mas suficiente para mostrar que ela estava ali, inteira. O cabelo preso em um coque baixo, o rosto limpo. Tinha o semblante sereno de quem passou pelo fogo e saiu do outro lado sem precisar gritar. Respirou fundo. Lembrou da menina que foi. Da solidão no jardim daquela casa, da ausência de abraços, dos olhares desviados. Lembrou das madrugadas frias na praça, da fotografia no fundo do baú, da primeira página que escreveu com as mãos, tremendo. E agora, ali estava ela, prestes a subir ao palco. Não como vítima, não como filha rejeitada, mas como autora da própria história. Quando seu nome foi anunciado, os aplausos vieram como uma onda, calorosos, verdadeiros. Ela atravessou o palco com passos firmes. O microfone aguardava, solitário, como se tivesse sido feito para sua voz. Helena o segurou com ambas as mãos. Os primeiros segundos foram silenciosos. O público esperava. E então ela falou. Durante muito tempo, eu vivi em silêncio. Não porque não soubesse falar, mas porque ninguém queria ouvir. Eu cresci em uma casa onde as palavras eram selecionadas como armas, onde o amor era um prêmio impossível, onde existir era um incômodo. Olhou ao redor. Ninguém se mexia. O ar parecia suspenso. Mas o silêncio, quando engolido por tempo demais, vira grito. E o meu grito foi esse livro. Contou, sem rodeios, como descobriu que havia sido criada por uma mulher que nunca a quis. Como foi expulsa, desprezada, abandonada. Como reconstruiu sua vida peça por peça, sem atalhos. Como transformou tudo o que sofreu em algo que pudesse iluminar outros. Sua voz era calma, mas carregada de peso. Cada palavra atravessava a sala como um feixe de verdade. Ao final, os aplausos vieram com mais força. Helena sorriu. A emoção tomava conta, mas ela se mantinha de pé, forte. Caminhou até a mesa de autógrafos, onde uma fila já se formava. Cada pessoa que se aproximava trazia uma história, um agradecimento, um abraço. Mulheres com olhares marejados, jovens em silêncio, entregando seus livros com mãos trêmulas. Um senhor com os olhos úmidos disse: "Você escreveu o que minha filha nunca conseguiu dizer." E então, no meio da fila, ele apareceu. Roberto. O terno escuro, o rosto envelhecido, o andar mais lento. Carregava um exemplar do livro nas mãos. Parou diante dela como se estivesse diante de um altar. Helena o olhou em silêncio. Não havia mais raiva, apenas uma distância segura. Um espaço, preenchido por tudo que nunca foi dito. "Eu li seu livro", disse ele. A voz baixa, embargada. 2 vezes. Ela esperou. Não por um pedido de desculpas, mas por uma verdade. Eu falhei como pai, e falhei como homem.
E não espero que você me perdoe, mas precisava te ver. Precisava ver quem você se tornou. Sem mim. Helena pegou o livro das mãos dele. Abriu na primeira página. Escreveu uma dedicatória curta. Depois entregou de volta. Meu perdão não muda o passado, mas minha voz, ela construiu o meu presente. Ele assentiu, os olhos marejados, e se afastou. Não pediu mais nada. Naquela noite, Helena voltou para casa com os braços cheios de flores e bilhetes. Mas foi outro peso que ela deixou para trás. O peso de querer ser aceita. O peso de carregar culpas que nunca foram suas. No fundo da bolsa, o celular vibrava. Uma mensagem. Número desconhecido. Preciso te ver. É sobre sua mãe, a verdadeira. Helena leu a mensagem 3 vezes. O coração acelerou. O passado mais uma vez batia à porta. Mas agora ela sabia abrir. E decidir o que deixar entrar. Na manhã seguinte ao evento, Helena acordou cedo, mas não com a exaustão esperada. Sentia o corpo leve, como se alguma parte invisível finalmente tivesse sido devolvida a ela. O livro estava nas bancas, seu nome estampado nas vitrines, e ainda assim era o silêncio interior que a impressionava. Pela primeira vez, não havia perguntas latejando, nem vozes antigas pressionando sua mente. Havia paz, mas ela sabia que isso duraria pouco. A mensagem recebida na noite anterior ainda ocupava sua mente. É sobre sua mãe, a verdadeira. Vinha de um número desconhecido. Ela hesitou em responder, mas o instinto não lhe deu escolha. Marcou um encontro para aquela tarde em um café discreto no centro da cidade. O tipo de lugar onde histórias importantes nascem ou morrem em sussurros. No caminho, pensou na mulher que a gerou, aquela cuja presença lhe fora negada por toda a vida. Sabia que havia morrido no parto, mas não sabia seu nome, seu rosto, nem a história que carregava. Pensava em como tantas pessoas ao seu redor haviam decidido por ela, moldando sua existência com base em conveniências e segredos. Agora, enfim, era ela quem escolhia saber, sem intermediações. O café era pequeno, com mesas de madeira e aroma de café recém-passado misturado a pão tostado. Ao entrar, Helena localizou rapidamente a mulher que a esperava. Estava sentada junto à janela, vestida com simplicidade, mas com um ar de quem carregava lembranças antigas. Tinha o cabelo preso em um coque frouxo e as mãos cruzadas sobre a mesa. Os olhos, quando encontraram os de Helena, se encheram de lágrimas contidas. Você é tão parecida com ela, disse sem se apresentar. Com sua mãe. Helena se sentou em silêncio. Esperava. Não queria interromper o que estava prestes a ouvir. Meu nome é Teresa. Eu sou irmã dela. Sua tia. As palavras pairaram no ar como um sopro delicado. Teresa tirou da bolsa uma fotografia desbotada e a deslizou pela mesa. Helena a pegou com cuidado. Era uma mulher jovem, de cabelos soltos, sorriso largo e olhar intenso. Em seu colo, um bebê recém-nascido, ainda envolto em cobertores. Era ela. Ela se chamava Elisa. Tinha 24 anos quando engravidou. Não era casada, mas estava apaixonada. Seu pai, Roberto, prometeu que deixaria a esposa. Mas você já conhece essa parte da história. Helena não respondeu. Apenas ouvia. Cada palavra era como uma gota sobre uma terra seca, trazendo à tona sentimentos antigos e desconhecidos. Quando Elisa morreu no parto, fomos informados que a criança não havia sobrevivido, que você tinha morrido com ela. Foi o que me disseram, e eu acreditei. Por muitos anos. A voz de Teresa quebrou no fim da frase. Ela respirou fundo antes de continuar. Foi só quando vi sua entrevista no jornal, quando falou do seu livro que percebi. O nome, o olhar. Era ela. Era você. Eu sabia. Helena segurava a fotografia com as 2 mãos, como se ela fosse quebrar se deixasse cair. Por dentro, sentia uma onda de emoção silenciosa, densa, que não sabia nomear. Não sabia se era dor, alívio
ou apenas o reencontro com uma parte de si que jamais teve a chance de conhecer. Ela te esperava com tanta alegria. Falava de você como um presente. Elisa era intensa, livre, falava alto, ria com facilidade. Era impossível não amá-la. E ela teria te amado com todo o coração, se tivessem deixado. Helena deixou que as lágrimas corressem, sem tentar escondê-las. Cada gota parecia lavar anos de dúvida, de vazio, de silêncio forçado. Aquela mulher sentada à sua frente era um elo com algo real, algo que existiu, algo que a amou mesmo antes de nascer. Teresa estendeu a mão e segurou a dela. Você tem uma família, Helena. Não inteira, não perfeita, mas tem. Eu estou aqui. E te procurei assim que soube. Helena assentiu, a garganta apertada demais para palavras. Pela primeira vez, não se sentia como um peso, como um fardo. Sentia-se procurada, desejada, vinda de alguém que não tinha nada a ganhar além da verdade. O sol atravessava a janela e se projetava sobre a mesa, iluminando a foto de Elisa. Helena a encarou novamente. E ali, no sorriso daquela mulher desconhecida, encontrou o início de algo novo. Algo que nunca tivera, mas agora poderia construir. Saiu do café com a foto no bolso e o coração cheio. Havia descoberto de onde vinha. Agora, restava decidir para onde iria. E o próximo passo, ela sabia, era fechar o ciclo de vez. Era hora de visitar o lugar onde tudo começou. O túmulo de sua mãe. A despedida que jamais teve. A conexão que enfim poderia selar. O cemitério ficava afastado do centro, onde o ar parecia mais denso e o tempo se arrastava entre as árvores secas e o som distante de passos lentos sobre pedras. Helena caminhava entre os túmulos com um ramo de lírios brancos nos braços. Cada passo era um acerto de contas com o tempo. Não havia pressa. Havia um respeito silencioso por tudo que nunca foi dito. Teresa havia indicado o local e o número do jazigo. Um túmulo simples, discreto, sem adornos excessivos. Apenas uma placa de bronze envelhecida com um nome. Elisa da Silva. Data de nascimento. Data de falecimento. E o silêncio entre as duas. Datas. Preenchido por tudo que Helena jamais conheceu. Parou diante da lápide. Ficou ali, de pé, por longos minutos. Não chorava. Também não falava. Sentia. Um sentimento que não se nomeia, que nasce no fundo do peito e se espalha como brasa. Ali, diante da mulher que lhe dera a vida e fora arrancada sem aviso, Helena sentiu algo se encaixar. Como se finalmente ocupasse o espaço que sempre foi seu, mas lhe havia sido negado. Ajoelhou-se, depositou as flores sobre o mármore úmido, passou os dedos sobre o nome como quem confirma que é real. Me disseram que você morreu, mas esqueceram de me contar quem você era, murmurou. As palavras não eram planejadas, vinham do fundo, nuas, verdadeiras. Fechou os olhos e imaginou o som da voz de Elisa, seu riso, sua forma de andar, os sonhos que teria, as histórias que contaria. Tentava reconstruí-la em sua mente com pedaços de uma fotografia, fragmentos das memórias de Teresa e algo inato, algo inexplicável que pulsava em seu sangue. Eles me deram outra mãe, uma que nunca me quis, mas aqui, diante de você, eu me reconheço. A brisa levantou folhas secas ao redor do túmulo. Era como se o mundo ao redor respondesse em silêncio à presença dela. Helena se levantou, passou a mão sobre a roupa, mas não se afastou imediatamente. Olhou em volta, em direção ao céu encoberto, e então, do bolso, tirou uma cópia do seu livro. Abriu na primeira página, assinou com sua caneta e colocou sobre a lápide. Você não teve tempo de me conhecer. Mas agora o mundo inteiro sabe quem eu sou. Virou-se e caminhou devagar entre os túmulos, sentindo uma leveza estranha. Uma tristeza quieta, mas também um tipo de paz que nunca havia experimentado. Aquilo não era um fim. Era uma costura, um ponto final num parágrafo antigo para que outros pudessem ser escritos.
Ao atravessar o portão de saída, viu Teresa esperando encostada em um dos muros. Não trocaram palavras, apenas se abraçaram. Um abraço longo, firme, necessário, um gesto que dizia: "Você não está mais sozinha." Ao entrarem no carro, Teresa entregou um envelope amarelado com marcas de tempo e um nome escrito à mão: Helena. "Ela escreveu isso para você. Não sei como o hospital deixou passar, mas recebi junto com seus registros, semanas atrás." Helena segurou o envelope como quem segura um coração vivo. Seus dedos tremiam, mas ela sabia que ainda não era hora de abrir. Precisava de silêncio, de espaço. A carta esperaria por ela, da mesma forma que Elisa esperou sem saber. No rádio do carro, uma música antiga tocava. Helena encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos por um instante. As dores não haviam sumido, mas estavam organizadas. Não mais espalhadas pelo chão, mas empilhadas dentro dela como tijolos, que agora sustentavam sua força. E enquanto as ruas passavam pela janela, ela sentia que o final da história não era um adeus, era um retorno. O reencontro consigo mesma. No dia seguinte, ela leria a carta. E o que estivesse escrito ali, ela carregaria para sempre. Porque às vezes o amor chega tarde. Mas quando chega, ainda pode curar. Na manhã em que decidiu abrir a carta, Helena acordou antes do sol nascer. O quarto estava mergulhado em silêncio e ainda assim havia algo vibrando no ar. O envelope repousava sobre a escrivaninha, intocado desde o dia anterior. O nome escrito à mão tremia de leve sob a luz tênue. Helena o observou por longos minutos, sentindo que, ao rasgar aquele papel, algo antigo e profundo se abriria com ele. Uma última peça de um quebra-cabeça costurado por ausência. Sentou-se diante da janela aberta. O céu começava a clarear com tons tímidos de rosa e dourado. Pegou o envelope com delicadeza. Abriu. Dentro, uma folha única, dobrada com cuidado. A caligrafia era feminina, fluida, carregada de emoção mesmo no papel envelhecido. Minha filha, se essa carta chegou até você, significa que o destino te encontrou. Eu não sei se vou ter tempo de te segurar por muito tempo, mas quero que saiba que você foi desejada, sonhada e amada desde o primeiro instante. Mesmo que o mundo tente te dizer o contrário. Perdoa a ausência que não é escolha e lembra, você nunca veio ao mundo para se esconder. Você veio para iluminar. As palavras eram poucas, mas tinham o peso e a força de uma vida inteira. Helena leu e releu. E pela primeira vez sentiu que tinha sido de fato filha de alguém. Filha do amor. Filha da coragem. Filha de uma mulher que, mesmo prestes a partir, pensou em deixar palavras suficientes para ampará-la na escuridão. Dobrou a carta com cuidado. Guardou dentro de um caderno de capa dura, junto com outras memórias, anotações e rascunhos de projetos que agora estavam por vir. Ali encerrava-se a história de uma busca, mas não sua caminhada. Sem alarde, sem despedidas, Helena se mudou para o interior. Abriu uma pequena clínica de apoio psicológico para jovens em situação de vulnerabilidade. Oferecia sessões gratuitas, encontros em grupo, rodas de conversa. Transformou sua dor em ferramenta, sua voz em abrigo, sua história em ponte para que outros encontrassem seus próprios caminhos. Com o tempo, seu livro foi traduzido. Convidada para eventos no exterior, recusava os que exigiam aparência, mas aceitava os que permitiam escuta. Não queria fama, queria alcance. Cuidava de crianças, adolescentes, mães sozinhas, filhas rejeitadas, homens em silêncio. Escutava com paciência, tocava com palavras. Teresa se tornou parte da rotina. A tia que a vida lhe devolveria tardiamente, mas com presença firme. Encontros aos domingos, receitas compartilhadas, risadas tímidas no início, depois mais soltas. O afeto se reconstruindo, gesto a gesto. E com o tempo, o vazio foi dando lugar a um tipo novo de plenitude. Roberto, por sua vez, seguiu sua vida em silêncio. Não voltou a procurar Helena.
Leu o livro tantas vezes que as páginas estavam dobradas, sublinhadas, marcadas por lágrimas antigas. A culpa não sumiu, mas se transformou em arrependimento quieto. Ele doou parte de seu patrimônio à clínica que Helena fundara, de forma anônima, sem alarde. Um gesto tardio, mas sincero. Isadora, por outro lado, continuou nos salões sociais, nas fotografias de colunas nobres, nas aparências impecáveis. O nome dos Albuquerque seguiu sendo citado, mas seu lar permaneceu vazio. Rafael mudou de cidade. Gustavo enfrentou investigações por fraude fiscal. E pela primeira vez, a casa tão bem preservada da família foi colocada à venda. As paredes já não escondiam segredos, apenas ecoavam ausências. Helena nunca mais voltou à mansão. Certa tarde, sentada sob a sombra de uma árvore no jardim da clínica, viu crianças brincando. Uma menina se aproximou, suja de terra, rindo com os olhos brilhantes. Estendeu a mão e entregou a ela um desenho. Um coração com duas figuras dentro. Uma com cabelos soltos, outra, menor, sorrindo ao lado. Helena segurou o papel com delicadeza. "Essa sou eu e você", disse a menina, "porque agora a gente tem família." Helena sorriu, olhou para o céu, agora limpo, e pensou em Elisa, pensou em Teresa, pensou em tudo o que havia perdido, mas mais ainda, pensou em tudo o que havia construído. Ela não era apenas filha do passado, era filha do destino. E o destino, afinal, a havia levado exatamente para onde ela pertencia. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Essa história foi sobre coragem, recomeço e encontrar seu lugar no mundo. Se te tocou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima história.